Olá, meu nome é Daniel, eu sou acadêmico de enfermagem e integrante da Liga de Atendimento Pré-Hospitalar e eu vou apresentar para vocês o trabalho que a gente desenvolveu sobre a importância do conhecimento da comunidade sobre os sinais e sintomas do acidente vascular cerebral. O AVC, então, é um agravo à saúde de origem cerebrovascular que gera disfunção neurológica de instalação súbita ou de rápida evolução que, se não reconhecido e tratado precocemente, causa graves danos motores ou cognitivos e até a morte. Ele se classifica principalmente em dois tipos, o AVC isquêmico e hemorrágico. O AVC isquêmico ele corresponde a 87% dos casos e ocorre pela oclusão de um vaso do cérebro ou por uma hipoperfusão significativa de determinada área cerebral. O AVC hemorrágico ele corresponde a 13% dos casos e acontece pelo rompimento de um vaso com extravasamento de sangue para o cérebro ou para o espaço subaracnoide. O AVC é a segunda maior causa de mortalidade e incapacidade no mundo, deixando diversas sequelas neurológicas que afetam a qualidade de vida das vítimas. O tempo entre o início dos sintomas e o início do tratamento é extremamente importante para o prognóstico do paciente. Pacientes que chegam no serviço de emergência em uma janela de 4 horas e meia são elegíveis para o tratamento de reperfusão para a região afetada pela isquemia e têm um melhor prognóstico no controle da hemorragia intracerebral e em caso de AVC hemorrágico. Porém, alguns estudos sugerem que apenas 5% das pessoas em uma população urbana conhecem pelo menos 3 sinais ou sintomas de AVC, sendo a falta de conhecimento das manifestações clínicas da doença a maior barreira para a instituição imediata do tratamento. Então, o objetivo do trabalho é ressaltar a importância da continuidade das ações de extensão na divulgação de conhecimentos à comunidade e, nesse caso em específico, sobre as manifestações clínicas do AVC, através de infográficos publicados nas redes sociais Instagram e Facebook da Liga de Atendimento Pré-Hospitalar. Com o surgimento da pandemia em março de 2020 e o distanciamento social imposto pela Organização Mundial da Saúde como principal medida para diminuir o avanço da Covid-19, a LAP migrou do método presencial para as plataformas digitais. Buscando, então, manter a efetividade do projeto, as reuniões começaram a acontecer via Google Meet e foram feitas publicações semanais sobre como agir em diversas situações de agravos à saúde, e um desses posts foi sobre o reconhecimento das manifestações clínicas do AVC. Então, a publicação foi um infográfico elaborado através do aplicativo Canva e divulgado nas redes sociais Instagram e Facebook da LAP, com a finalidade de disseminar conhecimento para a comunidade. O AVC isquêmico ele pode causar uma ampla variedade de déficits neurológicos que vão se manifestar de acordo com a área do cérebro afetada. Essas manifestações podem incluir dormência ou fraqueza da face, do braço ou da perna, particularmente em um lado do corpo, confusão ou alteração do estado mental, dificuldade de falar ou de compreender a fala, distúrbios visuais, dificuldade de caminhar, tontura, perda do equilíbrio ou da coordenação e cefaleia intensa e súbita. O AVC hemorrágico, assim como o isquêmico, pode causar diferentes déficits neurológicos, então muitas das mesmas funções motoras, sensoriais e cognitivas afetadas após o AVC isquêmico também é alterada após um AVC hemorrágico. Alguns sintomas mais específicos do AVC hemorrágico são uma cefaleia intensa, náuseas ou vômitos, alteração precoce e súbita do nível de consciência e possivelmente também convulsões. Aqui, então, estão os infográficos que foram produzidos e publicados no Instagram e no Facebook da LAP. O conteúdo dos infográficos trazia inicialmente uma explicação do que era a doença e dados epidemiológicos sobre ela. Depois foram destacados os sinais de alerta e ressaltado que o AVC é uma emergência em saúde, sendo o tempo um aliado então muito importante para o prognóstico positivo do paciente. E por último, o post abordava formas de prevenir a doença. Aqui a gente trouxe os dados do engajamento das publicações, tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente pode observar que no Instagram o engajamento da publicação foi maior, tendo um alcance de 132 pessoas, um comentário, 80 compartilhamentos e 21 curtidas. No Facebook, a publicação teve 3 compartilhamentos e 3 curtidas. O desenvolvimento do trabalho contribuiu para o aprimoramento do conhecimento da temática tanto para os autores como para a comunidade, sendo ele uma forma de colaborar com o atendimento precoce às vítimas de AVC, visando diminuir a morbidade e mortalidade causadas pelo problema. É importante ressaltar a necessidade de estratégias de saúde pública com iniciativas educacionais para que seja disseminada a conscientização da urgência do AVC, para que a população tenha ciência de que quanto mais cedo forem reconhecidos os sinais e sintomas, maiores vão ser as chances de redução da incapacidade e letalidade causadas pela doença. Essas são as referências que a gente utilizou para a construção do trabalho. E muito obrigado, então, pela atenção de todos. Espero que tenham gostado do trabalho.
Olá, me chamo Larissa, sou bolsista do projeto de extensão Assistência de Enfermagem ao Idoso da Vila Municipal e nesse vídeo apresento o trabalho intitulado Grupo de Convivência de Idosas, Adaptação das Atividades durante a Pandemia de Covid-19. No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020. Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou a situação como pandemia. Nesse contexto, a população idosa ganhou destaque devido aos riscos potenciais da doença para os idosos. Isso fez com que as autoridades sanitárias estabelecessem estratégias de cuidados específicos para essa população. O isolamento social foi uma dessas estratégias. É preciso considerar que os idosos estabelecem hábitos de vida e rotinas que os mantêm ativos na sociedade. Dentre eles, o contato com familiares, amigos e grupos aos quais frequentam. O rompimento do contato pode trazer problemas de ordem física e mental, já que foram hábitos e rotinas estabelecidos durante toda a vida. E a mudança na rotina pode gerar angústia, já que pode representar para eles a perda de sua autonomia. Além disso, muitos idosos realizavam algum tipo de atividade remunerada e precisaram parar com o início da pandemia, prejudicando inclusive o custeio das demandas de saúde. O grupo de idosos Semente da Amizade é um exemplo disso. Ele é composto por idosas ativas que realizavam atividades cotidianas com independência e autonomia antes da pandemia, porém, com o início da pandemia, precisou interromper as atividades presenciais. Com a intenção de manter o vínculo entre as idosas e delas com o projeto de extensão, disponibilizando um espaço de diálogo e informação para contribuir com a manutenção da saúde das idosas no cenário pandêmico, o projeto se adaptou à modalidade virtual. Sendo assim, o presente trabalho é um relato de experiência das atividades remotas realizadas com um grupo de convivência Semente da Amizade. Desde março de 2020, o contato com o grupo tem acontecido através do aplicativo WhatsApp e ligações telefônicas para as participantes que não possuem acesso à internet ou que não possuem conta no aplicativo. Nesse espaço são compartilhados vídeos, fotos e materiais informativos sobre temas variados. A partir de junho de 2021, ocorreram chamadas de vídeo com as idosas que possuem acesso à internet e disponibilidade para participar dos encontros virtuais. Essas chamadas de vídeo são realizadas nas terças-feiras à tarde, que era o dia e o horário que o grupo costumava se reunir na Unidade Básica de Saúde da Vila Municipal. A plataforma utilizada para os encontros virtuais é o Google Meet, e a duração das chamadas é de aproximadamente 1 hora. E o grupo de WhatsApp é utilizado como recurso para propagar informações de interesse para as idosas e que sejam de fontes seguras e confiáveis, mantendo as idosas atualizadas. Além disso, as idosas trocam experiências sobre o cotidiano, se apoiam frente às dificuldades e comemoram vitórias individuais e familiares, minimizando a distância e a falta de interação social. Antes da pandemia, eram realizados encontros presenciais onde, em média, 14 idosas participavam. 10 dessas idosas estão ativas no grupo de WhatsApp. Porém, apenas 4 delas conseguiram participar dos 4 encontros virtuais realizados entre junho e julho de 2021. Também participam dos encontros virtuais a assistente social da Unidade Básica de Saúde da Vila Municipal, que integra o projeto de extensão, a discente bolsista do projeto, a voluntária e a orientadora. A abertura dos encontros é feita com a leitura de poemas de Cora Coralina, Mário Quintana e outros. Depois as idosas ficam à vontade para conversarem ou tirarem suas dúvidas sobre algum assunto. Durante o isolamento social, os grupos de convivência demonstraram ser importantes para o resgate da rotina construída antes da pandemia e para a inserção de atividades diferentes à rotina estabelecida após a pandemia. A partir das experiências vivenciadas até o momento, as idosas demonstraram interesse, motivação e alegria em participar dos encontros. Elas costumam relatar a saudade dos encontros presenciais, a falta de interação com as demais integrantes do grupo, as atividades cotidianas nesse período da pandemia e as dificuldades de acesso à internet e para utilizar os meios tecnológicos. Apesar das dificuldades identificadas na implementação das reuniões virtuais, os esforços para a realização desses encontros são válidos. Embora as metas ainda não tenham sido atingidas, é inegável a importância de adaptar as atividades de extensão ao contexto das idosas. Portanto, pretende-se continuar as adaptações do grupo ao meio virtual até que seja possível o retorno dos encontros presenciais. Obrigada por assistir o vídeo até o final!
Olá, meu nome é Henrique, eu sou estudante de farmácia na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e hoje venho apresentar meu trabalho desenvolvido no projeto de extensão, apoiando e educando famílias de pessoas com deficiência, juntamente com os meus colegas extensionistas e com as minhas professoras coordenadoras do projeto. O título do meu trabalho é Papel da extensão universitária na manutenção de uma rede de apoio a cuidadores de pessoas com deficiência em meio à pandemia de Covid-19. Os pilares de ensino, pesquisa e extensão, enquanto tripé de instituições de ensino superior, precisam ser requisitos para a formação de qualidade dos profissionais que irão atuar no meio em que vivemos. A partir da extensão, a universidade tem o poder de integrar a sua comunidade circunvizinha e, a partir disso, transformar a sua realidade social. A promoção de espaços onde acontecem trocas entre os discentes e a comunidade externa em ações extensionistas tem um papel importante no fortalecimento de redes de apoio. É fundamental a formação de redes de apoio para auxílio às famílias que cuidam de pessoas com deficiência. Nessas redes, os profissionais de saúde têm a função de identificar as necessidades da pessoa que está sendo cuidada e repassá-las aos seus cuidadores com orientações específicas que embasam esse cuidado. Neste contexto, o projeto Apoiando e Educando Famílias de Pessoas com Deficiência tem como objetivo trabalhar com familiares de pessoas com deficiência, educação em saúde, autoestima e autocuidado por meio dessa formação de rede de apoio social e educacional. O projeto era posto em prática a cada 15 dias por meio de oficinas, rodas de conversas e outras ações em uma instituição filantrópica que atende pessoas com deficiência de baixa renda aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Entretanto, com a chegada da pandemia da Covid-19 no início de 2020 e a suspensão das atividades presenciais, o projeto precisou se reinventar. Com isso, os extensionistas tiveram que alterar a dinâmica das ações e adaptaram a realização do projeto para a forma remota. A alteração brusca na forma de trabalho gerou preocupações ao grupo em manter as atividades de educação e saúde durante o período de isolamento físico. Começamos a atuar de forma remota via WhatsApp, utilizando um grupo previamente formado com os familiares de PCD em 2018. A partir das dúvidas dos familiares, os extensionistas organizaram e enviaram diferentes materiais contendo informações sobre educação em saúde, autoestima e autocuidado pelo aplicativo. A maioria dos temas trabalhados tiveram relação com a pandemia da Covid-19, como autocuidado, dicas de alimentação saudável, qual a importância de beber água, bem-estar e dia a dia, o processo de luto durante a pandemia e a importância do sono na manutenção de um estilo de vida saudável. Embora as postagens ocorram uma vez por semana, o apoio mútuo ocorre diariamente por meio de conversas, postagens carinhosas ou recados entre todos os integrantes do grupo no aplicativo de troca de mensagens. Os resultados demonstraram o envolvimento e a participação do público no WhatsApp, observado em relatos das famílias sobre a importância das informações compartilhadas pelo projeto, bem como a elucidação de dúvidas e discussões comentadas sobre os temas trabalhados. Foi muito importante o apoio deles para nós. Durante essa pandemia, eles não nos deixaram na mão, trouxeram todo tipo de informação que a gente achava necessária, que eles achavam necessário. Se a gente tinha alguma dúvida, prontamente elas esclareciam. Foi essencial o trabalho delas. O Educandar é uma família e elas já fazem parte da nossa família. Muito obrigada. Minha gratidão, minha alegria aí pelo pessoal do projeto, sempre se dedicar muito pela nossa saúde emocional, física, né? Sempre nos tratar com muito carinho, nos trazendo muita informação boa, muita informação importante para que nós possamos ter um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Que nós possamos atender as nossas crianças, nossos filhos, que são especiais, que necessitam muito da gente, mas que a gente continue tendo qualidade. Logo, esse contato cotidiano entre os cuidadores e os extensionistas pelo aplicativo de trocas de mensagens oportunizou que angústias, dúvidas, dificuldades e alegrias fossem compartilhadas e se tornou um meio bem importante para o enfrentamento deste momento de pandemia, dando suporte às famílias. Dessa maneira, foi possível dar continuidade às trocas entre universidade e sociedade, papel fundamental da extensão. Destaca-se que a estratégia de migrar a metodologia de trabalho desenvolvida pelo projeto à plataforma online de troca de mensagens, o WhatsApp, possibilitou que a rede de apoio promotora de educação em saúde aos cuidadores de pessoas com deficiência desse continuidade ao projeto, mantendo-se o suporte emocional, social e educacional e conservando-se o vínculo com as famílias. Obrigado pela sua atenção.
Olá, eu me chamo Júlia, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal de Pelotas e vou apresentar sobre fake news como um ruído no cenário pandêmico e a Liga em Atendimento Pré-Hospitalar com papel de conscientização, orientado pela professora Lenice de Quadros. As tecnologias de informação e comunicação favorecem a livre circulação de notícias. A internet facilita esse processo com a rapidez de alcance. Com a pandemia do novo coronavírus, houve o alto fluxo de informações, com diversas recomendações, o que acarretou em um cenário de ansiedade, medo e até distorção de notícias, que circulavam nas mídias sociais. Sendo assim, a fake news tornou-se um ruído prejudicial no campo da saúde. Observa-se a carência de fontes confiáveis e que a população ainda não possui conhecimento completo de conteúdos discutidos, como a importância da higienização, as vias de transmissão de doenças e a produção de vacinas. Em 2020, ocorreu o aumento do consumo de internet no Brasil, devido ao isolamento social. Segundo a Anatel, foi um acréscimo de 40% a 50% de consumo. As mídias digitais foram a forma com que a sociedade encontrou para unir-se e compartilhar sua rotina. Por outro lado, os conteúdos que mais circulavam na web foram sobre a pandemia e suas recomendações, sendo palco para diversas discussões e dúvidas recorrentes. Dessa forma, as universidades também se adaptaram às novas tecnologias a partir das atividades extensionistas que realizavam a ponte entre o mundo acadêmico e a população. As mídias digitais permitiram a continuidade do desenvolvimento. A LAP também se adaptou e, a partir das redes sociais, conseguiu a interação com a população leiga de forma remota. Um dos conteúdos produzidos foram sobre a fake news no contexto da pandemia de Covid-19. Ainda assim, com base nas dúvidas mais recorrentes, a LAP, através dos stories do Instagram, realizou enquetes de sim ou não e de verdade ou falso. Após a interação de 24 horas nos stories, foi compartilhado nas redes sociais infográficos com as explicações e respostas de cada pergunta realizada anteriormente, que foram sobre se a vacina altera o DNA humano, a forma de transmissão do vírus, se as máscaras oferecem riscos à saúde, se o uso de termômetros infravermelhos causam doenças cerebrais e se é possível produzir álcool gel em casa. Nesse conteúdo foi utilizado o design que remetesse à barra de pesquisa do Google e logo abaixo sinalizando as opções corretas. Os resultados alcançados pela enquete realizada pelo Instagram envolveram 87 usuários ao total. O termo fake news, ao traduzir para o português, significa notícia falsa. Está relacionado com a produção e propagação de informações distorcidas ou manipuladas. Acredita-se que a fake news está relacionada com a tendência dos indivíduos compartilharem notícias que se assemelham à sua opinião própria. Ao mesmo tempo, ignoram tudo que a contradiz, sem questionar a veracidade das informações. Outro termo relacionado é a pós-verdade, que considera-se um fenômeno no qual os fatos objetivos, ou seja, a verdade, não são relevantes ao comparar com informações que exploram a emoção e a crença da população. Consequentemente, as opiniões públicas são facilmente manipuladas. Dessa forma, foi possível refletir sobre a dificuldade da sociedade na adesão dos protocolos de biossegurança, justamente devido à falta de compreensão no propósito das ações. Há uma lacuna entre o acesso e o entendimento das informações, como no caso do uso dos termômetros infravermelhos, que houve a problematização com a falsa informação que prejudica o cérebro humano por conta da emissão de radiação. Outro aspecto debatido relaciona-se com o desenvolvimento de vacinas. Dado aos amplos estudos da ciência em busca da melhor tecnologia e todas as questões políticas envolvidas, essa gama de conteúdo é divulgada nos veículos de comunicação sem esclarecimento de termos técnicos. Oportuniza, assim, espaço e poder para mais um ruído na saúde, o movimento anti-vacina, que acredita que as vacinas são um malefício à saúde e não respeitam a liberdade individual. Portanto, monitorar o fluxo de conteúdos nas mídias sociais é um desafio que pode ser amenizado através do conhecimento científico para a sociedade. A educação em saúde e as atividades extensionistas das universidades conseguem cumprir esse papel, aumentando o nível de informações confiáveis de forma acessível para todos os diferentes públicos. Ressalta-se que a conscientização da população é um processo lento e que requer investimento. Encontra-se o link abaixo da página do Ministério da Saúde, criado em 2020, com o intuito de sanar dúvidas provenientes de fake news, além de evidenciar a importância de conferir notícias compartilhadas. Seguem as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção.
Olá, me chamo Antônio Marcos Gonçalves Duarte, sou acadêmico do quarto semestre de odontologia aqui da Universidade Federal de Pelotas e bolsista do Programa de Educação Tutorial. Hoje venho apresentar o trabalho intitulado A Rede Social Instagram como ferramenta na divulgação de conteúdos da radiologia odontológica. Um trabalho desenvolvido por mim, pelos colegas Eduardo Chaves, Laura Morel, Lucas Jardim e professores Josué Martos e Melissa Damião. Sabe-se que radiologia é uma especialidade da odontologia na qual os profissionais aplicam diferentes métodos exploratórios de imagem a fim de diagnóstico, acompanhamento e documentação do complexo bucomaxilofacial e estruturas anexas. Esta representa também uma área da odontologia em constante desenvolvimento, com o surgimento de novos métodos diagnósticos e tecnologias. A radiologia também representa a principal ferramenta complementar do diagnóstico dos profissionais, enfatizando assim a importância do que os cirurgiões dentistas saibam realizar, solicitar e interpretar corretamente os exames de imagem, bem como manter-se sempre atualizados. Há algum tempo, as redes sociais vêm sendo usadas como ferramenta auxiliar de divulgação de conteúdos da área da saúde, e entre elas se destaca o Instagram, principalmente pela simplicidade de operação e priorizar o compartilhamento de conteúdos por meio de fotos e vídeos que podem ser rapidamente assimilados pelos usuários. Assim surgiu o perfil Prof. Radiologista, que é uma conta profissional com conteúdo relacionado à radiologia odontológica e tem como finalidade divulgar e manter atualizados os profissionais e acadêmicos das diversas áreas da odontologia. Assim, o trabalho objetivo é avaliar a atividade realizada no primeiro ano do perfil e entender as características do seu público-alvo. As atividades do perfil Prof. Radiologista são desenvolvidas desde meados de 2020 e contam com uma equipe que tem como responsável uma profissional, doutora em radiologia odontológica e docente da Faculdade de Odontologia da UFPEL, e em caráter colaborativo, graduandos e pós-graduandos da faculdade. Então, na análise do perfil, foram coletadas as métricas da conta, os formatos de postagens, conteúdos abordados e a forma de organização destes. Também foram realizadas enquetes por meio dos stories, onde os seguidores do perfil disponibilizaram algumas informações que vamos falar agora. Destacamos, assim, a importância da exploração dos recursos midiáticos e digitais para o aprimoramento da radiologia odontológica, ajudando a levar os conteúdos tanto a profissionais quanto a estudantes, além também de estabelecer parcerias com outros perfis que compartilham do mesmo tipo de conteúdo, visando compartilhar os conhecimentos com os diversos profissionais atuantes da área. Quanto ao perfil de seguidores, foi detectado que 50,6% dos seguidores são alunos de graduação, 28,8% são cirurgiões dentistas e 19,2% são alunos da pós-graduação. Ainda destes, entre os já formados, 41,4% possuem até 2 anos de formados e 21,9% possuem mais de 10 anos de formado, evidenciando assim o amplo alcance do perfil. Além do mais, durante o levantamento, 59% dos respondentes relataram que seu curso de graduação teve apenas um semestre para a formação específica da radiologia odontológica, e 47% destes indicando que necessitam de um maior tempo para a especialidade na grade curricular. Isto reflete, em parte considerável dos profissionais que utilizam o exame de imagem na prática clínica, relatarem dificuldades na interpretação dos mesmos. Destacamos, assim, a importante ferramenta que é a rede social no compartilhamento dos conhecimentos científicos, e referente ao interesse e participação dos seguidores nas enquetes, o perfil Prof. Radiologista pode ser considerado como um grande potencial para explorar a área, expandindo seus conteúdos com assuntos importantes para a especialidade, e estabelecendo parcerias com outras contas do Instagram, que têm o mesmo enfoque. Concluindo, a utilização da plataforma Instagram para divulgação e atualização de alunos e profissionais da odontologia sobre a especialidade radiológica se mostrou de grande relevância para a prática clínica, visto que, através das enquetes disponibilizadas pela própria conta a seus seguidores, foi identificado o engajamento público, do público-alvo nas publicações, principalmente dos alunos de graduação, além de dificuldades na interpretação dos exames, o que justifica a importância deste tipo de transmissão de conteúdo de forma facilitada e interessante.
Aqui as nossas referências, e-mail para contato e obrigado.